Se o Tarcísio aí quiser ser candidato aí, tem que ter meu aval. Mas eu nunca achei que não precisasse do aval dele. Alguém achou? Eu nunca achei. Né? Mas, de qualquer modo, tá essa conversa. O Bolsonaro falou, Tarcísio é candidato com meu aval. Eu também acho. Aí. Reinaldo Jair Bolsonaro está dizendo a aliados que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, terá que buscar o seu aval caso queira concorrer à presidência da República em 2026. De acordo com O Globo, o ex-presidente já admite que o governador é o favorito para ser o candidato pelo campo da direita. A necessidade de pedir a bênção, que mesmo inelegível, ele continua dando as cartas nos rumos da direita nas eleições. Além do aval, o Tarcísio também teria que articular uma aliança com o PL na avaliação de Bolsonaro. O ex-presidente descarta outros nomes para liderar o campo da direita em 2026, como os do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, e de Goiás, Ronaldo Caiado. Isso, um do Novo e o outro do União Brasil. Né? Bom, nada de novo aí, a não ser essa reiteração, e essa reiteração vem depois das constatações de que o governador é um dos vencedores da eleição, porque conseguiu botar o Tarcísio no segundo turno, o Nunes no segundo turno, não abandonou o Nunes, enquanto o Bolsonaro, no começo, falou vire-se e ficou flertando com o Pablo Marçal, né? Depois de o Kassab ter dito em várias entrevistas que o governador pode liberar o campo da centro-direita, mas que não vê o governador para a próxima disputa, e sim para 2030, enfim. De qualquer modo, a coisa assim, o Tarcísio não pode pensar que ele tem autonomia, ele não tem, eu posso, o Carlos disse isso com clareza, não é? Se o meu pai desautorizar o Tarcísio, ele é ninguém. Né? E azeda o clima em Goiânia, a coisa tá ruim lá, em Goiás, entre o Caiado e o Bolsonaro. Aí lá. Não, mas antes disso, vamos falar da pesquisa. Vamos falar da pesquisa, depois aí a gente fala. Vamos lá. E azedou também por causa da pesquisa, vai. O candidato Sandro Mabel, do União Brasil, lidera a pesquisa do Instituto Atlas Intel sobre o segundo turno da eleição para a Prefeitura de Goiânia. Ele tem 51,4% das intenções de voto contra 45,3% de Fred Rodrigues, do PL. Brancos e nulos somam 1,8%. Isso, então nessa pesquisa o candidato do Caiado está à frente. Lembrando que o Bolsonaro decidiu lançar o candidato dele, que é o tal Fred Rodrigues, né, dele da ala radical, né, do bolsonarismo, contra o candidato do governador, que faz uma gestão muito bem avaliada e é inequivocamente um cara de direita. Mas o Bolsonaro não está feliz, né? E aí sim a coisa desandou. Vai lá. O clima entre Jair Bolsonaro e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, azedou de vez. O ex-presidente enviou a aliados uma mensagem por WhatsApp em que afirma: Jornal O Globo diz que Caiado vai pedir ajuda ao PT para ajudar Mabel contra o bolsonarismo em Goiânia. A coisa se espalhou nas redes. O governador reagiu em vídeo. Ele disse o seguinte: vocês me conhecem. Primeiro, não sou recém-convertido à direita. Nunca votei no Lula, ao contrário do nosso adversário. Vou sim mostrar a todos os eleitores de Goiânia que tem condições para governar. Ele se refere ao fato de que, em uma entrevista, Fred Rodrigues, o candidato do PL, que disputa o segundo turno com Sandro Mabel, do União Brasil, aliado de Caiado, disse ter votado em Lula em 2002. Falou que foi a primeira votação dele, que ele votou no Caiado. E, de fato, Mabel apoiou o governo Lula, apoiou o governo Dilma, né, porque ele era do Partido da República, que depois virou, curiosamente, o próprio PL. Mas aí o tal Fred também disse que já votou no Lula, enfim, virou isso. Agora, o Bolsonaro fez um comício lá na sexta e ele não foi muito lisonjeiro com o governador. Nada lisonjeiro. Bolsonaro elevou o tom da violência retórica contra o governador. Em ato em favor de Fred Rodrigues, na sexta, brindou o governador de Goiás com estas afirmações. Ele disse: o União Brasil, aqui do chefe, do rosnador, tem ministério do PT. Quem está com o PT não tem moral para falar nada. Quando você vê um candidato a prefeito na surdina fazer acordos secretos com o PT, boa coisa não virá.
E só uma coisa, a matéria do Globo a que o Bolsonaro se refere não tinha nenhuma coisa de petista, de acordo, de coisa nenhuma, né? O PT decidiu ficar neutro. E agora, evidentemente, se supõe que alguns eleitores do PT passam a falar, bom, entre um caiadista e um bolsonarista, eu vou de caiadista. Né? Agora, acordo como o Bolsonaro disse que há, não há. Né? Então é curioso, porque embora os conservadores, para ser genérico, tenham tido um excelente desempenho nas eleições municipais, e nós já vimos isso aqui, né? PSD, PP, União Brasil, PL, né? A direita está batendo boca. O Silas Malafaia saiu atirando, o Ciro Nogueira saiu atirando contra o Silas Malafaia e mais contra um monte de gente, flertando com o Marçal, aí o Bolsonaro teme que o Tarcísio possa se engraçar com as forças de centro e deixá-lo de lado, fazendo uma figura menor na disputa eleitoral. O que tende a acontecer, porque ele estará inelegível, caso o Tarcísio decida sair. Caso o Tarcísio decida sair candidato, ele vai ter que concentrar ali forças de direita, de centro-direita. Ele não vai poder depender só do bolsonarismo. E, portanto, diminui a importância relativa de Bolsonaro. De novo, é matemático isso, né? Então, e o Bolsonaro, diante desse negócio, ele está querendo manter, né, a sua liderança. Porque, no fim das contas, né, ele sabe que existe também um espírito bolsonarista que não precisa de Bolsonaro. O espírito bolsonarista em São Paulo, num dado momento, foi para o Pablo Marçal. Sem Bolsonaro. Não é?